Olá, como vai? Consegui um tempo, então vamos continuar a leitura da Bíblia. E eu espero que essa leitura esteja ajudando você que às vezes não tem tempo para ler a Bíblia e quando está dirigindo ou fazendo alguma coisa, ouve a leitura, porque se você estivesse lendo também, você teria que pensar a interpretação. Às vezes é bom a gente ouvir, óbvio, com a interpretação de quem entende, os teólogos, os pastores, mas para toda a Bíblia leva bastante tempo e eles pegam trechos específicos, né? De Coríntios, de Gênesis, de Números, de Mateus, de Lucas. Então aqui o que a gente faz é simplesmente ler a Bíblia, sem nenhuma pretensão de interpretar, mas ler. Por quê? Porque eu sempre tive vontade de falar, um dia vou ler toda a Bíblia para saber o que está escrito. E vejo outros vídeos que me ajudam a ter a interpretação de trechos que são importantes. Então vamos lá, o último vídeo que fizemos, que se eu não me engano foi o 14º, o de número 14, foi o que entramos em números, e foi o recenseamento até as ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Então, agora continuaremos, e nesse que as ofertas por ocasião da dedicação ao tabernáculo foram 89 versículos, foram bastante versículos, né? Então vamos continuar aqui, ainda em Números, no capítulo 8, começando pelo versículo 1. Vamos lá. A preparação das lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas. É rapem, tá? Não tá raspem, não. Para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu, e eu os separarei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito, e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádiva a Arão e aos seus filhos.
Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com que os levitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor, e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Então quer dizer que eles eram chamados de 25 anos, mas até os 50. Então eles trabalhavam 25 anos e depois não poderiam mais, né? Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho, assim como designara as responsabilidades dos levitas. A celebração da Páscoa. Gente, então eu vou lendo aqui, mas deixa eu só limpar o meu óculos, que eu tô achando que tá meio estranho isso, né? A pessoa parar para limpar o óculos, mas é melhor do que ficar com a dificuldade para ler, porque a pronúncia já não tá muito boa. Mas vamos lá. A celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Antes eu ficava pensando aqui, 14º dia do mês tal e tal, mas o calendário naquela época eu não sei se era o mesmo, provavelmente não era diferente, né? Então eu só vou ler e não vou tentar ver quantos soldados, qual o dia exato que eram. Algumas coisas são importantes, lógico, a gente saber. Mas aqui no caso do calendário do mês aqui, do 10º dia, o 14º dia. O 14º dia é o 14º dia de qualquer mês, né? É 14 dias, né, do início. Mas não vou tentar saber qual mês, né? Porque parece que o calendário antigamente era diferente. Tá, mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa na Páscoa naquele dia porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria com os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornarem impuros por tocar algum cadáver ou estiver distante do motivo de viagem, ou estiver distante por motivo de viagem, assim ainda poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, né? Que seria hoje o fevereiro. O dia 14 de fevereiro. Ao pôr do sol, comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se porém um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Então quer dizer que mesmo estivesse distante e ele estivesse impuro, estivesse viajando e tal, poderia celebrar a Páscoa. Mas se a pessoa estava puro, então quer dizer que eu disse: se vocês, os descendentes, se tornarem impuros, tocar cada vez para celebrar a Páscoa. Não, falou que poderia celebrar sim, mesmo se estivesse impuro. E a pessoa estivesse pura e não celebrasse, ela seria banida, né, como castigo.
Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiram no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para o Senhor e não partiam. Então a nuvem era o lugar que Deus mandava para determinar o lugar que eles ficariam, né? E tinha a hora que eles também partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até ao amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Neste meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para o Senhor de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Então a nuvem era o aviso para ficar ou sair. As cornetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes chefes dos clãs de Israel se reunirão, chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando é difícil, né? Tem hora que tem umas palavras que travam, né? Fazer o quê, né? Se reunirão diante de você. Quando as cornetas de um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Então tinha 2 cornetas e dependendo se era uma ou dependendo do tipo de toque, chamavam um lado, porque foi aumentando também a quantidade de gente, né? Foram multiplicando as pessoas, então já tinha que ter alguma coisa que soasse, né? Que chamasse todo mundo, né? Então esse era os sinais de aviso. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em suas terras vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora, os israelitas partem do Sinai. No 20º dia do segundo mês, seria dia 20, né? Do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira, Naasson,
Naosson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Isacar, e Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas os carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Rubem partiram em seguida. Junto à sua bandeira, Elisur, filho de Zedeur, estava no comando. Zelumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Eliasafe, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Entendi. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aieser, filho de Amissadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Robabe, filho de Midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não, não irei, voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Agora, o fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, e diziam: se tivéssemos carnes para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro. Ele tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho natural ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então, me perdi aqui, desculpa.
Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-los à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho para essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Tava ficando difícil para ele. Ele começou, né, questionar, não é questionar, dizer para Deus, né, que estava grande o fardo para ele. A missão dada a 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Mas Deus viu que estava difícil para ele e ia ajudar ele, né? Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixavam a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estava melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: porque saímos do Egito. Ixi. Deus diz: porém, Moisés, aqui estou e estou no meio de 600.000 homens em pé. E dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para ele se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo homem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e a autoridade de Israel voltaram para o acampamento. O Senhor envia cordonizes. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair sobre todo o acampamento à altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar e ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que as ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Hatava. Quibrote Hatava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula.
de Quibrote Hatavá, o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Agora Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão, Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Deus castiga, né? Ela falando do profeta que Deus tinha escolhido, e Deus castigou. Mas ele mesmo pediu o Moisés, né? Que a Miriam tinha falado, e Deus deu uma amostra só do que ele é capaz de fazer para aqueles que, né, não acreditam nele e seguem nele. Né? A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, e envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jevoné. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filhos de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Zetur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou à missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. E aqui é Josué. Ele era Oséias que virou Num, né? Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, da direção de Lebo Hamanate. Subiram no Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque.
Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório de expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Desculpa. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. A revolta do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto na terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, que é o antigo Oséias, né? Filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a todas as comunidades dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Isso aqui, né, a gente ouve muito nas ministrações dos pastores, né? Que Deus fez vários milagres, vários sinais, e mesmo assim o povo não acreditava, né? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo e que te vem face a face. Senhor, e que a tua nuvem pare sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometestes. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade, dos pais até a terceira e quarta geração.
Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tem perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã dei meia volta e parto em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com a mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nestes desertos. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Ah, então foi castigo também, né? Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, farei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados para Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalhar um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente na madrugada seguinte. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecados. Moisés, porém, disse: Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Isso não terá sucesso. Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que viviam se desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Ofertas suplementares. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Quando entrarem na terra que lhes dou para sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro, da melhor farinha amassada, com 1 litro de óleo para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para o sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada, com meio galão de óleo. Traga também o meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor.
Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deve proceder dessa maneira. Quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, e se um estrangeiro que vive entre vocês ou entre os descendentes de vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha como uma contribuição ao Senhor. Vamos lá. Ofertas pelos pecados involuntários. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela lhe será perdoada. Somente uma lei haverá para todos aqueles que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja o estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro ou residente, insulta o Senhor e será eliminado por meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. O castigo pela transgressão do sábado. Tá. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo a lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo a lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá de ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As bordas das roupas, as borlas, não é bordas não, é borlas, com L, das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, gente, aqui ó, já tem 45 minutos. Esse aqui, depois nós continuaremos. Então, lemos até o capítulo 15 de Números, até o versículo 41, né? Aí depois seguiremos com o próximo será a rebelião de Corá,
Datã e Abirão. E assim continuaremos. Né? Hoje a gente não tem tanto tempo, mas conseguimos uns 45 minutos aí de leitura, né? E depois os números também tem bastante, né? Então, são 36 capítulos. Então estamos no próximo que segue é 16. O que eu falei quanto? 33? 36, então estamos quase na metade, depois falta 20 capítulos. Vamos ver se na próxima a gente tem um tempinho a mais, né? Pelo menos 1 hora, e se possível que consigamos, né? Que eu consiga ler e terminar números. Não temos pressa, né? Temos que ler e para entender e para saber o que está escrito, né? Então, aí depois que terminar números, entraremos em Deuteronômio, e terminando Deuteronômio terminaremos os 5 livros das leis, né? Então aqui são as leis, né, de Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Que eu já disse antes, a Bíblia é feita com 66, foi feita com 66 livros, 39 desse Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, né? E tem os livros que são os livros da lei, que é os que estamos lendo agora, depois tem os livros históricos, depois tem os poéticos, depois tem um dos profetas, né? Depois vem o Novo Testamento e assim a gente segue. Então a gente está muito no início. Então às vezes alguma coisa assim que a gente até vê agora, igual aconteceu aqui do apedrejamento, porque o cara não estava guardando o sábado, ele transgrediu. Ele estava trabalhando no sábado e Deus ordenou que ele fosse executado, apedrejado fora. Então, isso é uma coisa assim que a gente vê e fica bem assustado, né? Porque as leis antigamente, tudo era bem rígido e bem difícil, né? Apesar que hoje em dia a gente vê que tem muita coisa também bem impactante, né? Nos dias de hoje, mas antigamente também, né? E é isso, gente. Lemos até aqui. Eu espero que possa ter ajudado você que não tem tempo para fazer a leitura da Bíblia, mas tem um tempo para estar no carro, dirigindo, no carro, no caminhão, ou viajando, né? E a pessoa, ou mesmo que esteja em casa, no seu dia a dia, e ela quer ler, ouvir e não ler, né? Eu espero então que eu esteja ajudando aí com essa leitura. Não tem a interpretação, né? Mas a gente vê essa interpretação com outros pastores também e com outras pessoas que são do meio, os teólogos. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor, né? E nos vemos na próxima. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana. E é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.